Olá a todos, o meu nome é Augusta, eu escrevo para a página Escrito nos Astros, sou psicóloga, astróloga e hoje eu vou estar falando sobre um tema que interessa muitas pessoas, que é sobre destino e livre-arbítrio. Então, é possível a gente estar vendo o destino no nosso mapa de nascimento, né? Até que ponto a gente tem realmente livre-arbítrio? Até que ponto realmente a gente pode mudar tendências muito fortes ali no nosso mapa? Então é sobre isso que eu vou estar falando hoje nesse vídeo. Eu vou estar também trazendo alguns pontos de como é que a gente pode estar identificando essas tendências mais marcadas no nosso mapa, a que a gente chama de destino. Mas antes disso, é importante dizer que a gente tem poder de escolha, né? A gente pode estar vivendo o lado mais funcional ou disfuncional do nosso mapa. A gente pode estar vivendo a melhor versão ou a pior versão do nosso mapa. Duas pessoas que nasceram no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo ano, podem ter vidas e caminhos completamente diferentes. Isso tem relação com o seu livre-arbítrio, né? A gente pode estar vivendo o potencial mais baixo do nosso mapa de nascimento ou o melhor potencial. Então, tem pessoas que têm um mapa muito difícil e essas pessoas fazem do limão a limonada e conseguem viver coisas muito positivas a partir de um mapa muito difícil. Do mesmo modo, há pessoas que têm um mapa muito positivo, com muitos planetas dignificados, boas relações entre os planetas, ou seja, um mapa mais facilitador, e essa pessoa de repente se acomoda e ela vive o mínimo do que ela poderia estar criando e vivendo a partir desse mapa. Então, esse é um primeiro ponto. A gente tem o nosso livre-arbítrio. A gente tem a capacidade de mudar coisas nas nossas vidas. Agora, a gente entra no segundo ponto que tem mais relação com essa parte do destino. Então, o nosso mapa, ele expressa um conjunto de tendências. E algumas tendências são mais negociáveis, algumas tendências são mais possíveis de serem alteradas, algumas tendências são mais flexíveis e outras tendências são mais rígidas. Outras tendências são mais marcadas, né? E essas tendências mais marcadas é que a gente chama de destino, né? Significa que a pessoa ela vai ter que empregar um maior esforço para modificar aquilo, né? Do contrário, a tendência dela, o destino dela, né, vai ser viver os significados desse aspecto do seu mapa. Então, como é que a gente pode estar identificando essas tendências mais marcadas no nosso mapa? Primeiro ponto, imagina uma pessoa que tem uma influência mais maléfica na sua sétima casa dos relacionamentos. Não é uma casa que tem relação com a vida afetiva, com aquilo que você experiencia da relação com o outro. E aí, para além dessa influência mais maléfica na sétima casa, ela também tem uma influência mais difícil no regente da sétima casa. E para além dessa influência mais difícil no regente da sétima casa, ela também tem uma influência difícil na Vênus, que é um significador dos relacionamentos. Então, veja, tudo isso está apontando para a mesma direção, né? De que existe um destino, né, dessa pessoa a viver coisas mais difíceis, aprendizagens ali relacionadas à área afetiva, né? Então, as boas experiências, as experiências mais fáceis, elas não vão vir de uma forma facilitadora, elas não vão vir de mão beijada, né? Se essa pessoa dizer simplesmente que vai ficar na espera de um bom relacionamento, né? Que vai esperar o universo mandar um bom relacionamento para ela, isso não vai acontecer, né? Porque essa não é a tendência do mapa dela. Então, para a pessoa viver algo de diferente, e aí reside o livre-arbítrio dela, ela vai ter que criar um novo alinhamento. Ela vai ter que criar uma nova energia, né? Que não é aquela que mostra o mapa dela, né? Não é a tendência mais natural do mapa dela. Então, essa pessoa, para criar um bom relacionamento, né? Ela vai ter que se alinhar a um outro tipo de tendência. E esse processo de construção, de autodesenvolvimento, é, né, algo que tem relação com o nosso livre-arbítrio. Então, essa pessoa não significa que ela vai ser miserável dos relacionamentos, simplesmente significa que ela vai ter que criar algo de diferente daquilo. Então, esse é um primeiro ponto, né, de uma forma que a gente poderia estar vendo essa tendência mais destinada, mais marcada no mapa de nascimento. A segunda forma tem relação com os aspectos astrológicos.
né? Então, imagina que duas pessoas têm o mesmo aspecto, que é uma quadratura de Vênus em Marte. E uma dessas pessoas tem essa quadratura a 5 graus, é a orbe desse aspecto. E para outra pessoa é um aspecto exato, que acontece a 0 graus. Então, aspectos a 0 graus, no máximo 1 grau, estão falando de tendências muito marcadas, né? De coisas que a pessoa vai ter que viver em relação àquele aspecto. Ela não vai poder fugir, né? É menos negociável. A forma com que ela vai viver esse aspecto tem relação com o livre-arbítrio dela, né? Mas que ela vai ter que viver o que aquele aspecto representa, seja um aspecto mais positivo ou mais negativo, um aspecto mais fácil ou mais difícil, isso é um pouco o destino dela, no sentido de que é um traço marcado no seu mapa. Então, isso é uma coisa que a gente pode estar vendo no nosso mapa de nascimento. Se há algum aspecto ali envolvendo dois planetas, um aspecto a 0 graus, né? No máximo 1 grau. Então, isso é uma tendência mais marcada. Então, esse é um segundo ponto de como a gente pode estar vendo essas tendências mais marcadas no nosso mapa. A terceira forma seria, né, a gente está usando um mapa que na astrologia védica é chamado de Navamsha. Então, esse é um mapa sutil, né, um mapa harmônico, né, um estudo mais avançado dentro da astrologia. Esse mapa ele tem uma forte relação com energias, né, que se dão, que se expressam no nível mais subconsciente. Então, a gente é muito influenciado pelo nosso Navamsha. Ele está falando de um fundo, né, do nosso mapa de nascimento, das nossas escolhas, das nossas decisões, né? Então, se a gente tem um aspecto no nosso mapa natal e esse mesmo aspecto se repete no nosso Navamsha, há uma maior possibilidade, né, uma maior tendência, uma tendência mais marcada, né, da gente estar concretizando, né, manifestando nas nossas existências aquilo a que esse aspecto representa, né? Então, o estudo do Navamsha, que inclusive é chamado de mapa do destino, né, na astrologia védica, pode ser uma forma da gente estar entendendo mais sobre essa dinâmica de livre-arbítrio e destino também nos nossos mapas. E é importante dizer, né, por último, que mesmo esses aspectos mais destinados, como eu fui falando ao longo do nosso vídeo, eles podem ser negociados em algum grau, em algum nível. Então, com determinação, com perseverança, a gente pode ir moldando alguns desses aspectos mais difíceis dos nossos mapas. Então, a gente não precisa se sentir desempoderado, né, ou se sentir fadado a determinadas circunstâncias das nossas vidas. Talvez para a gente seja mais difícil, né? Se a gente tem essas tendências muito marcadas, significa que a gente vai ter que trabalhar mais, significa que a gente vai ter que se esforçar mais, mas não significa que a gente não possa modificar um pouco os seus significados. Então me conta o que você achou desse vídeo e o que você vê no seu mapa em relação a esse tema do destino e do livre-arbítrio.